site de matrícula de Lusiânia não confirma cadastro de alunos da rede pública de ensino. Preso em Águas Lindas, homem suspeito de espancar mulher. Polícia prende facção que planejava ataques no entorno e no Distrito Federal. E pacotes de viagem são alternativa para quem quer se dar bem nas férias. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite. O site de pré-matrícula da Rede Pública de Ensino de Lusiânia já voltou a funcionar, mas quem conseguiu fazer a matrícula agora enfrenta um outro problema. No fim do cadastro, a mensagem de confirmação da matrícula. 2 dias depois, outra mensagem. Os filhos da Ana Cláudia não foram matriculados. Eu fiquei triste, né? Porque eu achei que realmente eu estava matriculado no colégio aqui perto de casa, né? E depois de 2 dias depois, que chegou o e-mail falando que eu não tinha conseguido. Para me tentar de novo às 8 horas. E quando eu fui tentar, já não tinha mais o colégio aqui próximo. O colégio que tinha era lá no Jardim Gá e o outro no Parque Alvorada, né? No dia 12, a mãe conta que conseguiu garantir as vagas e que agora está aguardando a confirmação mais uma vez. Agora eu estou aguardando a confirmação com o colégio lá no Jardim Gá, que eu não sei se eu vou ter como levar, né? Porque eu não tenho condição de pagar uma van, né? Então eu não sei como é que vai ficar. Eu queria que eles dessem uma posição pra gente, né? No caso do Wellington, ele conta que recebeu a mesma mensagem que a Ana Cláudia no fim do cadastro. Mas a confirmação da matrícula por e-mail, nada até agora. Conhecidos nossos também, da família, também tentou matricular e também até hoje estão aguardando o e-mail com confirmação de matrícula ou não. E a gente está sem saber o que fazer, né? A pré-matrícula online para educação infantil, ensino fundamental e de jovens e adultos foi inaugurada à meia-noite do dia 10. É a primeira vez em que a Prefeitura disponibiliza o sistema para as escolas municipais. São mais de 5.400 vagas disponíveis no site, que apresentou erro logo nos primeiros minutos de funcionamento. O site voltou a funcionar na noite de quarta-feira. Segundo a Secretaria de Educação, os pais que conseguiram concluir o cadastro e que ainda esperam a confirmação da matrícula vão receber um e-mail até a próxima segunda-feira. A população pode ficar tranquila porque as matrículas que foram efetivadas, que foram feitas com sucesso, elas estão garantidas. E também aqueles que porventura não conseguirem uma vaga, a Secretaria de Educação vai trabalhar para que seja resolvido esse problema. O que nós não podemos deixar é a criança fora da escola. Fica meio complicado para a gente que é pai, né, e para as crianças também, que precisam estudar, né? A Secretaria de Educação de Lusiânia informou ainda que a pré-matrícula pelo site foi prorrogada até o dia 19, quarta-feira que vem. A polícia prendeu hoje em Águas Lindas um homem que espancou a ex-mulher em um hotel de Taguatinga no mês passado. Ele já tinha 3 passagens por agressão. O homem que aparece nessas imagens agredindo a ex-mulher é o mesmo que agora está sem reação ao ser algemado por essa policial. Achou que ia se esconder muito tempo, né? A polícia já tinha um mandado de prisão contra Fagner Mororó Ramos, que tem 29 anos. Ele passou 14 dias se mudando em diversas cidades do entorno para se esconder. Até que foi preso nesta casa alugada em Águas Lindas, depois de uma denúncia anônima. O carro caiu. No último dia 29, Fagner foi a um hotel em Taguatinga, onde a ex-mulher dele trabalhava como faxineira. Ele espancou a vítima com socos e chutes. Testemunhas contaram para a polícia que Fagner também ameaçou a mulher com uma faca e roubou o celular dela. Depois o agressor ainda usou o aparelho para espalhar fotos íntimas dela nas redes sociais. Fagner vai responder por difamação, lesão corporal e violência doméstica. Mas o delegado ainda vai avaliar as provas e os depoimentos. E se entender que ele foi com a intenção de matar, também poderá ser indiciado por feminicídio. Por enquanto, ele continua preso, mandado de prisão preventiva. Preventiva, então, ou seja, ele não tem prazo. Enquanto a justiça determinar, ele vai ficar preso. A vítima está em medida protetiva na casa de parentes. Essa ocorrência mostra que Fagner também foi denunciado por uma ex-namorada, em janeiro deste ano. Na ocorrência, a vítima disse que foi xingada, ofendida, levou um tapa e que ele cuspiu no rosto dela. Em maio do ano passado, outra mulher que se relacionou com Fagner registrou a ocorrência dizendo que ele a ameaçou de morte.
Ela conta que ele dizia que não tinha medo da polícia, que já tinha o dinheiro da fiança caso fosse preso. Foi vítima de agressão, xingamento, uma agressão moral, psicológica, denuncie, tanto no 180, no 197, ou venha diretamente à delegacia mais próxima e registre o fato. Não acredite que a situação vai mudar, vai melhorar. Não, registre o fato para que a gente impeça logo isso e evite uma bola de neve, né, que a situação se torne pior. E veja a seguir, mandado de prisão contra João de Deus preocupa moradores de Abadiânia. Nós voltamos já. Nove pessoas foram presas hoje, suspeitas de integrar uma facção criminosa que, segundo investigações, planejava ataques no DF e aqui no entorno. Essas imagens são do momento de uma das prisões. Ainda estava escuro. A gente só vê o que a lanterna do policial ilumina. Polícia! Deita, deita! Durante toda a manhã, policiais civis chegavam ao Departamento de Polícia Especializada com presos. Segundo a investigação, são integrantes de uma facção criminosa que atua fora e dentro de presídios em todo o Brasil. A operação Fora do Ar prendeu 9 pessoas em Sobradinho, Samambaia, Santa Maria, Recanto das Emas, Braslândia e também em cidades do entorno do DF. Um dos mandados foi cumprido dentro do complexo da Papuda, onde os policiais também fizeram busca e apreensão. Encontraram pedaços de papel com anotações. Os suspeitos eram monitorados e a polícia descobriu em uma troca de mensagens entre eles que a facção tramava sequestrar um juiz, incendiar ônibus do transporte público e matar agentes penitenciários. Os planos já estavam bem detalhados e prestes a serem cumpridos. Por causa disso, os policiais decidiram suspender as investigações e pedir com urgência os mandados de prisão. A facção estava planejando os crimes como forma de diminuir o que eles chamam de opressão, mas que nada mais é do que o cumprimento da lei. Em alguns estados aí do Brasil, infelizmente, o tratamento dos presos é muito maleável, né? Mas aqui no DF, inclusive a própria operação faz remessa a um termo utilizado por eles que é fora do ar, que quer dizer a pessoa que está num sistema penitenciário que não tem acesso ao telefone, que é o nosso caso aqui no regime fechado. Então, em virtude dessas dificuldades aí, que é o correto que o Estado acaba impondo para eles, eles acabam tentando aí conseguir de alguma forma alguma regalia através dessa ameaça. 7 pessoas ainda estão foragidas. E a polícia encontrou um carro abandonado com explosivo dentro em Santa Maria. Segundo a polícia, esse pode ser o mesmo carro usado na fuga de bandidos que explodiram um caixa eletrônico no Lago Sul na madrugada de ontem. O explosivo, de acordo com a PM, tinha alto poder de destruição e estava no banco de trás desse carro cinza roubado. Ele estava estacionado perto do antigo ferro velho de Santa Maria. O vigia desconfiou do veículo e chamou a polícia. O BOPE isolou a área e o explosivo foi retirado do carro. Depois, o BOPE explodiu o artefato. No momento da explosão, a BR-040 foi fechada. Os bombeiros também estiveram no local como medida de prevenção. A polícia acredita que o carro cinza foi usado na fuga de bandidos que explodiram na madrugada de hoje um caixa eletrônico no Lago Sul. Essas imagens do circuito interno mostram o momento em que ladrões arrombam a porta do supermercado com outro carro. Depois, explodem um caixa eletrônico. Eles fugiram com o dinheiro nesse mesmo veículo que aparece no vídeo, mas quando estavam na épia, abandonaram o carro branco na via, renderam o motorista e roubaram o carro dele. Os bandidos ainda não foram presos. E a Justiça de Goiás determinou a prisão preventiva de João de Deus, suspeito de praticar abusos sexuais durante tratamentos espirituais em Abadiânia. Além das mais de 300 denúncias em Goiás, mulheres de outros estados e até de fora do país procuraram autoridades para relatar abusos. Diferente dos últimos 2 dias, o movimento em Abadiânia diminuiu hoje, dia que costuma ser um dos mais movimentados na Casa Dom Inácio de Loyola. No terceiro dia de trabalhos, desde que as denúncias de abuso sexual contra o médium João de Deus vieram à tona, poucas pessoas foram até a Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. As ruas estavam quase desertas. Essa turista participou dos momentos de orações durante a manhã.
Ela diz que percebeu a cidade mais silenciosa nessa sexta-feira. Sim, porque tá todo mundo triste, gente. É triste. Você tem um lugar que você frequenta, de uma pessoa que tem o direcionamento, tem a condição da palavra ali dentro, né? E acontecer isso, assim, vamos pedir a Deus que corra tudo bem, que ele consiga provar a idoneidade dele. A prisão preventiva do líder religioso foi decretada no início da tarde e a notícia foi recebida com tristeza pelos moradores e comerciantes da cidade. Muito triste saber que vai acabar, né? Porque só se não fecharem a casa e continua, o povo que é de fé continua, né? Mas é muito triste que a gente conhece o médium há muitos anos. Desde que a força-tarefa instituída pelo Ministério Público de Goiás para apurar as acusações de abuso sexual disponibilizou um canal para denúncias, foram recebidas um total de 330 mensagens e contatos por telefone relatando novos casos. E quem mora e trabalha na cidade acredita que a decisão da Justiça pode trazer prejuízos para a vida de muita gente. É muito triste, né? Porque a gente depende dele, da fé que move essa cidade, entendeu? Tanto esse lado do Lindo Horizonte, que o Médio João está aqui há 40 anos, tanto do outro lado. Então vamos ser atingidos igual uma avalanche. A Casa Dom Inácio de Loyola recebe uma média de 4.000 pessoas por dia, mas esse movimento diminuiu na última semana, segundo a administração, que também não informou a média de visitantes dos últimos dias, mas garantiu que as atividades programadas para este fim de ano, mesmo na ausência do Médium João de Deus, estão mantidas, como a festa de Natal, por exemplo. Casa é um lugar realmente de uma energia muito boa. Ele era, vamos dizer assim, aqui dentro a força maior era dele. Eu acredito que por volta disso existe muitos interesses, tá? Mas assim, é com grande pesar, fico realmente triste de estar voltando, de ele não poder estar presente aqui. Em instantes, pacotes de viagens podem ser alternativa para quem quer economizar ou parcelar o pagamento das férias. Nós voltamos já. Domingo tem Jornal do Campo aqui na TV Anhanguera e o Márcio Venício vai te mostrar uma receita de um doce tradicional da região de Pirinópolis. Você também vai conhecer uma criação de ovinos aqui do estado. A criação de ovinos vem chamando a atenção no leste de Goiás. É um projeto familiar, uma fazenda modelo. O manejo de ovelhas e cordeiros. Não poderia faltar o cão de pastoreio. A fazenda ainda aposta no turismo e recebe visitantes de várias partes de Goiás. Queijos, carnes, salames. E nos sabores do campo, uma tradição da zona rural de Pirinópolis. Doce de mamão enroladinho. O passo a passo desse doce de mamão, domingo, depois da Santa Missa. E muita gente vai aproveitar os feriados de Natal e Ano Novo para viajar. Comprar pacotes é uma alternativa para quem quer economizar ou até mesmo parcelar o pagamento das férias. Mas o consumidor precisa ficar atento e desconfiar se o valor estiver muito abaixo do mercado. Pelas fotos, olha só, o lugar é lindo. Só que quando a Renata lembra desses dias na Bahia... Só tem o peso do golpe que a gente sofreu, de ter confiado em uma agência que todo mundo falava que era boa e no final das contas a gente sofreu na pele o que foi um golpe de uma pessoa irresponsável. E olha que o problema aconteceu na hora de voltar para casa. Já no aeroporto, quando ela descobriu que a agência de viagens não tinha comprado as passagens da família inteira. Pensa. Prejuízo de R$6.000 por conta de uma negligência. Era prazer, virou caso de polícia. Como os que a Delegacia do Consumidor de Goiânia recebe aos montes nessa época do ano. Mas olha, acredite, essa viagem pode sim tomar um rumo mais calmo. Só que tem que ficar esperto. O mercado é muito competitivo, a gente não consegue oferecer pacotes com valor muito abaixo do valor de mercado. Isso é apenas um indício. Diante disso, ele deve verificar essas outras questões. Essa agência é regular? Existe alguma reclamação? A primeira parada da sua viagem tem que ser, sabe onde? Aqui, ó, na internet, em sites que te ajudam a fugir do problema.
como por exemplo esse aqui, do Ministério do Turismo, onde você pode verificar uma lista com todas as agências e saber se a tua está registrada como determina a lei. Outra consulta importante é nesse outro portal do Procon Goiás, que tem uma lista de todas as empresas que já foram denunciadas e de alguma forma apresentaram problemas ao consumidor. O consumidor deve acionar primeiro a agência de turismo, tentar entender qual foi o problema e se essa agência não solucionar esse problema de forma imediata, o consumidor deve procurar o Procon Goiás para que nós façamos aí uma intermediação para que esse contrato seja cumprido de forma integral. O J2 de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana.